Olá, queridos, sejam bem-vindos aqui a mais um culto sabadal. Já sabem, sábado sim, pontualmente 19 horas e 30 minutos nós invadimos a sua casa para lhe trazer uma boa dose da palavra do Senhor. Já dizem que o que come pão, o que bebe água, o que precisa de frutas para desenvolver, o que precisa de nutrientes é a nossa carne, o nosso espírito, ele se alimenta da palavra do Senhor, ele se alimenta da oração e ele se alimenta também do jejum e da constante comunhão com o nosso bom e maravilhoso Deus. Cá estamos nós hoje para mais um momento de aprendizado, um momento de edificação em que nós poderemos crescer um pouco mais em entendimento, crescer um pouco mais em intimidade com o nosso bom e maravilhoso Deus. Permitam-me, antes de mais nada, saudar e honrar ao meu pastor, o meu mentor Gilden Zita. Sou grata imensamente a Deus pela sua vida, Pai. Sou imensamente grata por me permitir estar aqui hoje para poder, transmitir a palavra do Senhor para o público lá de casa e para cada pessoa que nos acompanha. Hoje estaremos aqui falando sobre um tema muito interessante, que na verdade é uma minissérie, voltamos sim com mais uma minissérie denominada Tempestades. Sim, tempestades são, cientificamente falando, eventualidades climáticas que acontecem, desastres climáticos que acontecem, podem ser ventos fortes, chuvas fortes, e tudo mais. No entanto, traduzindo aqui para a nossa linguagem, tempestades são eventualidades, são momentos bruscos que surgem na nossa vida, momentos bruscos e inesperados que surgem na nossa vida. Por exemplo, momentos maus, a perda de alguém, por exemplo, um divórcio repentino, um acidente, coisas que nem sequer nós compreendemos o motivo de terem acontecido, mas que acontecem pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Hoje nós estaremos falando sobre as tempestades e o subtema da mensagem de hoje é: a tempestade é um mensageiro de Deus para a nossa vida. E sei bem que já deves estar aí a pensar, como assim? Sim, as tempestades são um mensageiro de Deus para a nossa vida. Vamos aqui abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas. Estaremos lendo a partir do capítulo 1, no versículo 3 até o versículo 5. Estarei efetuando aqui a leitura. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar um grande vento e fez o mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um deles ao seu Deus e lançavam no mar as suas coisas que estavam no navio para aliviarem o peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, te dou graças de exaltação pela sua presença neste lugar. Te dou graças de exaltação pela sua presença na nossa vida. Dou-te graças de exaltação porque o Senhor está aqui falando com cada um de nós. Pai, edifique-nos. Pai, transforme-nos. Pai, permita que cresçamos ainda mais em entendimento. Permita que cresçamos ainda mais, Papá, da minha vida, em profundidade na nossa intimidade consigo. Senhor, que esta mensagem transforme a vida de alguém, que esta mensagem seja a resposta para o clamor, para o choro de alguém, que esta mensagem, Papá, leve cada um de nós a ter momentos profundos e cheios de intimidade para consigo. Em nome daquele que vive e reina para todo sempre, eu estou orando. Amém. Estivemos lendo aqui a palavra do Senhor no livro de Jonas. Jonas, um servo de Deus que recebeu da parte do Senhor uma missão de ir pregar
para o povo de Nínive, que perecia e transgredia de forma profunda a vontade e a lei do Senhor. Então Deus aparece a Jonas e ordena para que Jonas vá a Nínive e pregue arrependimento. No entanto, Jonas ele já carregava dentro de si um certo desdém, já carregava dentro de si um certo ressentimento contra o povo de Nínive e não queria que Deus ele perdoasse o povo de Nínive, não queria que Deus tivesse misericórdia do povo de Nínive, porque ele sabia que se ele fosse para lá e ministrasse o arrependimento, o povo arrepender-se-ia e voltaria para Deus. No entanto, Jonas não queria isso, queria que Deus punisse o povo de Nínive. Então, nessas circunstâncias em que ele recebe da parte do Senhor a ordem de ir a Nínive para pregar, ele foge, ele decide fugir. E nessa trajetória, ele pega um barco que ia a Tarsis. E como bem lemos aqui, Deus ele envia uma tempestade que assola o barco e o barco estava para quebrar-se ao meio e afundar. E nós vemos aqui uma situação em que a Bíblia descreve que os marinheiros, o capitão e os outros tripulantes que estavam no barco, todos preocupados, clamando cada um deles ao seu próprio Deus, porque naquele tempo sabemos nós que a idolatria prevalecia de forma profunda. Então cada um clamava ao seu Deus para que lhe viesse socorrer. E no meio daquilo, fora cada um deles clamar ao seu Deus, eles iam tirando os seus bens e lançando ao mar para que o barco não estivesse sobrecarregado, para aliviar o peso e impedir que o barco ele se quebrasse ao meio. Enquanto isso, Jonas estava lá no porão, num profundo sono. Então, no meio da tempestade, todos desesperados, Jonas lá tranquilo, quando na verdade aquela tempestade tinha sido causada exatamente por causa dele. Descendo mais um pouco, nós vamos ver que aqueles marinheiros, eles decidem lançar a sorte para descobrir se na verdade quem estava causando aquilo. Por que é que aquela tempestade estava assolando? Por que é que aquela tempestade surgiu? E eles lançam a sorte, vão chamar Jonas, tiram Jonas lá do porão, lançam a sorte e Jonas tira o pau mais curto, que revelava que ele era a causa daquela tempestade. Então, tomam a decisão de lançar Jonas ao mar. E na verdade a nossa história hoje não está muito centrada no Jonas, mas nos tripulantes, nos marinheiros e no capitão daquela tribulação que permitiu que Jonas entrasse no seu barco. Eu bem disse que o subtema de hoje da minissérie Tempestades é: a tempestade é um mensageiro de Deus. Aquela tempestade era um mensageiro, era uma mensagem que Deus estava trazendo, não só para o capitão, mas também para os marinheiros que estavam naquela tribulação. E qual era a mensagem que aquela tempestade vinha transmitir? Ela vinha transmitir, vinha dizer ao marinheiro, vinha dizer aos tripulantes daquele barco que eles carregavam no seu barco alguém que não devia estar lá. E é por isso que aquela tempestade estava se movendo. É por isso que aquela tempestade estava acontecendo naquele lugar, naquele momento, e o barco quase quebrava-se ao meio. Porque eles carregavam no seu barco alguém que não devia estar lá. Eu não sei em que situação você se encontra neste momento. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando na sua vida neste momento. No entanto, entenda, essa tempestade pela qual você pode estar passando pode ser uma mensagem que Deus está transmitindo para si. Você pode estar carregando na sua vida alguém que não deve estar aí. Você pode estar suportando na sua caminhada alguma coisa que não devia estar aí. Você pode estar enfrentando problemas no seu casamento porque você está ouvindo opiniões de alguém que não tem nenhuma experiência com casamento.
Você pode estar enfrentando problemas no seu casamento porque você abriu espaço para que uma amante, para que um amante entrasse aí. E essa pessoa não devia estar aí. Esse Jonas não devia estar no seu barco. E olha aqui, porque o marinheiro, porque o capitão daquela tripulação permitiu que Jonas estivesse lá. Eles tiveram que perder seus pertences. Eu não sei o que eles tinham lá, talvez tinham mantimentos, talvez tinham peças de ouro, talvez tinham lá louça, várias coisas, tecidos que eram para comércio e diversos outros fins. Talvez tinham até lá peixes que eles pegaram, que era para poderem comercializar em Tarsis. Mas eles tiveram que se desfazer de tudo isso, porque já parecia um peso, para que o barco não afundasse, não quebrasse, tiveram que tirar tudo isso. E você pode estar perdendo várias coisas na sua vida. Você pode estar perdendo sua família. Você pode estar se afastando cada vez mais de Deus. Você pode estar se afastando cada vez mais do seu propósito. Por estar carregando consigo, por estar levando consigo nesta caminhada alguém que não deve estar aí. Alguma coisa que não deve estar aí. E Deus talvez já te tenha dito, livre-se disso, mas você não está ouvindo. Então, essa situação que você está passando, sente por um instante e reflita. O que Deus está tentando me transmitir com essa tempestade pela qual eu estou passando? O que Deus está tentando me transmitir com essa eventualidade pela qual eu estou passando? Aqueles sentaram para tirar a sorte. Era no que eles criam naquele momento. Adivinhas e tudo mais. Sentaram para tirar a sorte. E foi descoberto que Jonas é que estava causando aquela tempestade. Então, aquele ato deles sentarem para tirar a sorte é o ato que você vai fazer agora. Vai sentar e refletir, e se questionar, e orar a Deus, e meditar na palavra do Senhor, e se perguntar: Senhor, por que eu estou passando por essa dificuldade financeira? Será que eu não estou passando mal financeiramente porque não tenho dizimado na casa do Senhor? Será que eu não estou passando mal financeiramente porque não tenho cuidado dos órfãos, não tenho cuidado das viúvas, não tenho cuidado dos moradores de rua? Será que eu não estou passando por essas dificuldades porque eu mesmo não estou observando o que eu estou carregando no meu barco que não devia estar aqui? É assim que você descobrir o seu Jonas. Assim que você descobrir a causa da sua tempestade, lance fora. De imediato, quando Jonas tirou aquele pau, eles pegaram no Jonas e lançaram no mar. Sem pensar se Jonas morreria naquele mar. Podiam ter tubarões e muito mais coisas. Eles não pensaram duas vezes, lançaram Jonas ao mar. Deixaram ele à sua própria sorte. Então não sinta pena. Se é um namoradinho que te desvia da vontade do Senhor, lance no mar esse Jonas, para que o seu barco não afunde. Se é uma amante que está a destruir seu casamento, está a destruir sua relação, jogue, lance ela fora. Não pense nem duas vezes. Se você não quer que seu barco afunde, jogue fora esse Jonas que está gerando essa tempestade na sua vida. Eles perderam muita coisa que não era suposto que perdessem, porque não haviam compreendido ainda que aquela tempestade era por conta de Jonas, porque não haviam compreendido ainda que aquela tempestade era causada por alguém que eles carregaram no barco que não deviam levar com ele. Então comece a analisar a sua vida e não pense duas vezes. Essa tempestade pode ser uma mensagem de Deus. Essa dificuldade é uma mensagem de Deus. Identifique o erro, identifique o Jonas e não pense duas vezes, o jogue fora e que o Senhor te abençoe imensamente. Eu sou Gineida Nuva e esta é a mensagem que eu trazia para si nesta noite. Preste atenção, lance fora o Jonas da sua vida. Não permita que o seu barco afunde por levar na sua tribulação alguém que não pertence à vontade de Deus. Nos vemos na próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Tchau!